Então, pessoal, olha só, hoje nós vamos dar continuidade vendo os conceitos bem básicos a respeito do sensoriamento remoto, tá? Em que essa disciplina vocês vão vê-la mais fortemente quando eu estiver falando a respeito dos conceitos de processamento digital de imagem e outras disciplinas, tá? Mais à frente. E aqui nós vamos trazer um conceito bem básico a respeito do sensoriamento remoto. O que seria essa geotecnologia? Então, no caso, nós temos aqui o sensoriamento remoto, né, que é a captura de informações, né, de um determinado objeto na superfície terrestre, sem que haja o contato físico direto com aquele objeto, né? Por exemplo, um exemplo bem prático é os nossos olhos. Creio que vocês estão vendo necessariamente o vídeo nesse momento. Se vocês estiverem vendo, enxergando o vídeo, não há necessidade de vocês tocar na tela do computador, na tela do celular, para quem estiver vendo de uma dessas duas maneiras, né? Não há necessidade de fazer o toque para que você haja a coleta da informação. Então, no caso, os seus olhos, ele é um conceito bem semelhante ao sensoriamento remoto. Então, a gente faz a captura da informação, ou seja, daquilo que está sendo visto, sem que haja o contato direto com o mesmo. Tá? Temos aqui uns outros exemplos, né? O uso dos olhos, o ouvido, o barulho da buzina, né? A detecção da energia eletromagnética refletida pelos objetos, né? Em que isso aqui necessariamente está associado à radiação eletromagnética que sai da luz do sol e aí ela interage com o objeto na superfície, uma parte é refletida, essa que é refletida que é registrada pelo sensor. Então, aqui nós temos um exemplo da citação de comitas, né? Ele diz que é uma disciplina científica que junta os conhecimentos e técnicas usadas para observação e análise, interpretação e a gestão do espaço terrestre usando medidas adquiridas a partir de plataformas aéreas, espaciais, terrestres ou marítimas, né? Por isso que a fotogrametria está aqui dentro, porque utiliza plataformas aéreas também para fazer o registro da informação sem que haja um contato direto com o mesmo, tá? Então, no caso, o sensoriamento remoto, basicamente, ele funciona dentro desse conceito da radiação eletromagnética. Então, a radiação eletromagnética é uma onda, que essa onda ela se propaga no espaço, e na medida que ela se propaga no espaço, ela tem uma frequência e também tem um comprimento de onda. Então, ela se desloca no vácuo, ou seja, não precisa de um material para se deslocar. Né? E todo corpo acima, aqui no caso, é a premissa do corpo negro, né? Que no caso, todo corpo acima de 0 graus Kelvin emite uma radiação eletromagnética, que ela é caracterizada por um comprimento de onda e uma frequência. Né? No caso, um comprimento de onda e uma frequência. E partindo daí, temos o princípio do funcionamento do sensoriamento remoto. Partindo do princípio da radiação eletromagnética e também de todo o corpo acima de 0 grau Kelvin emite uma radiação. Então, no caso, a interação da radiação eletromagnética ela acontece de tal forma que o Sol, né, ela é a fonte de radiação incidente dessa radiação eletromagnética. Essa radiação ela se propaga no espaço. Uma parte ela é absorvida e outra parte é refletida e outra parte é transmitida. Tá? Por exemplo, uma planta, né, a radiação que chega até ela, uma parte ela absorve e ao mesmo tempo ela transmite para fazer os seus procedimentos fotossintéticos, tá? E uma outra parte é refletida. Essa aqui refletida é que chega até o sensor, que está lá no satélite, e a partir daí, esse sensor, ele registra a informação daquela planta, né? Através resultando assim numa imagem, por exemplo. Por isso que a gente tem a reflectância, a absortância e a transmitância, que seriam essas três interações envolvendo o sensoriamento remoto. O espectro eletromagnético, pessoal, seria uma faixa espectral da radiação eletromagnética em que há o comportamento espectral de cada objeto presente na superfície. Por exemplo, uma vegetação seca, ela tem um comportamento diferente de uma vegetação sadia, né, de uma vegetação verde. Tá? Então aqui vocês vão ver de uma maneira mais detalhada na disciplina de processamento digital de imagens, tá? Isso vocês vão ver mais à frente, no entanto é só para que vocês possam ter o conhecimento do que seria essa radiação eletromagnética e também o seu espectro.
Então, olha só, aqui nós temos também as bandas espectrais, que são aquelas bandas utilizadas dentro do contexto, né, da radiação eletromagnética. Temos as bandas do ultravioleta, que ela se distingue em longa, média, próxima, e aqui o seu comprimento de onda, tá? Temos também a banda do visível, que compreende o azul, o verde e o vermelho, que no caso é de 0,4 a 0,7 micrômetros, né, o comprimento de onda. Bandas do infravermelho, próximo, médio e longo, tá? Isso aqui é muito importante, haja vista que a banda do infravermelho, ela é muito utilizada quando a gente vai trabalhar com os chamados cálculos de índices espectrais, né? Isso aí também vocês vão ver mais à frente. E aí utiliza-se cada tipo de banda dessa para uma finalidade específica. Também temos o infravermelho refletido ou termal. Termal, ele é muito utilizado quando a gente quer, por exemplo, mensurar a temperatura da superfície, né? Então, o termal ele é utilizado com essa finalidade. Cada um apresenta um comprimento de onda diferenciado. Temos também banda de micro-ondas, que essas, por sua vez, elas operam muito quando se trabalha com o chamado satélite, com o sensor ativo, na verdade, que é aquele que emite a sua própria radiação eletromagnética. E temos sensores passivos, que é aquele que depende da energia do Sol. Então, há uma diferenciação, né? E com isso, dessas informações, no que diz respeito ao comportamento de cada objeto dentro das bandas espectrais que a gente viu agora há pouco anteriormente, nós temos a chamada assinatura espectral. O que é essa assinatura espectral? É a característica de reflectância de um objeto para cada comprimento de onda, ou seja, cada objeto ele tem um comportamento em um determinado comprimento de onda. Né? É a assinatura espectral do objeto em que permite a sua identificação, sua localização, sua caracterização e sua diferenciação de outros objetos. Então, por exemplo, aqui, ó, se observarmos, né, nós temos a representação do solo arenoso, vegetação, água limpa e água turva. E aqui a gente tem os comprimentos de onda diferentes. Vou pegar dois comprimentos de onda para que vocês possam ter um breve entendimento. Vou pegar aqui de 0,4 a 0,7, que é o do visível, tá? E vou pegar de 0,7 até 5,6. Ó, 0,4 até aqui 0,7, o que é que a gente pode observar? Certo? A vegetação, ó, a vegetação, ela tem aqui, ó, um pico crescente, tá? Um pico bem crescente de reflectância, certo? Até aqui mais ou menos no 0,7. Esse pico se torna constante, mas quando chega aqui entre 1,2 e 1,4, esse pico ele cai. Isso para a vegetação. Tá? Então, ela tem um comportamento diferente aqui, nesse contexto, e aqui, nesse outro contexto, ele tem um comportamento diferente. Sendo que do 0,4 até aqui, mais ou menos no 0,7, também essa reflectância ela é baixa. Não chega nem a 20%, conforme a gente pode ver. Porque aqui está na faixa do visível, que vai de 0,4 a 0,7. Então, de 0,7 né, para frente, até ali, deixa eu só recapitular, até aqui 1000 micrômetros, né? Então, até aqui 1000 micrômetros, ó, a gente tem aí uma constância dentro do infravermelho, que é a banda do infravermelho já. Tá? Então, ela tem muita reflectância na banda do infravermelho, uma baixa reflectância na banda do visível. Tá? Mas, professor, por que acontece isso? Porque uma determinada banda, ela utiliza para fazer os seus procedimentos fotossintéticos, por isso que ela absorve mais. Em uma outra determinada banda, ela reflete mais, porque não há necessidade de estar utilizando aquela radiação, por exemplo, para fazer os procedimentos fotossintéticos, a fotossíntese. Tá? Então, no caso, ó, da mesma forma, eu tenho aqui uma vegetação verde, eu tenho uma vegetação seca. Observem que dentro da faixa do visível, tá? Essa vegetação aqui verde, no que diz respeito à banda do visível verde, ela reflete mais. Mas só que como ela está seca, ela vai refletir menos. Então já há uma diferenciação devido às suas características físicas e químicas, porque é uma diferenciação física e química da vegetação verde com a vegetação seca. Tá? Então, no caso aqui, é apenas um apanhado geral no que diz respeito a essas questões, dessas propriedades, dessas características que eu havia mencionado, né? As propriedades ópticas da folha, né? Falando da vegetação, depende da qualidade e intensidade da radiação eletromagnética, a espécie, a espessura, a estrutura foliar, o teor de clorofila,
o teor de matéria seca, entre outras coisas, tá bom? E os níveis de coleta de dados, né? O nível de coleta de dados, no que se refere ao sensoramento remoto, temos aí o chamado terrestre, né? Que utiliza radiômetros e espectroradiômetros, que são câmeras acopladas aqui na superfície terrestre, né? Para fazer esse monitoramento. Suborbital, né? Que no caso aqui já entra em relação à fotogrametria, tá? E o orbital, que são câmeras, scanners e radares, né? Haja vista que a fotogrametria também ela pode ser definida como sendo a arte e a ciência também, tá? E a tecnologia de se obter informações confiáveis dos objetos físicos e do meio ambiente, através das fotografias e também por meio de interpretações de imagens e objetos, certo? E aí, a fotogrametria também ela tem um destaque muito bom porque ela se divide em métrica, que é aquela aplicada especificamente na mensuração, né, e na preparação de mapas planimétricos e topográficos, né, aqueles que vão evidenciar os acidentes do terreno, e também a fotogrametria interpretativa, que é aquela que tem como finalidade o reconhecimento e a identificação dos objetos presentes na superfície terrestre. Tá? Aqui nós temos o exemplo do radiômetro e espectroradiômetro, tá? Que no caso é uma câmera que ela fica mais ao nível do chão, ao nível do solo, para fazer a coleta da informação. Aqui é um exemplo de câmeras digitais multiespectrais, que o espectroradiômetro também ele se utiliza. Quando se fala esse termo multiespectral, é porque ele trabalha em diversas bandas distintas. Tá? E o scanner, que são os sensores imagiadores eletromecânicos ópticos, né? Que no caso aqui estamos vendo acoplado no avião, que se insere dentro do termo da fotogrametria, né? Que são radiômetros dotados de um sistema de varredura para produzir imagens. Então, à medida que o avião ele vai percorrendo, né, uma determinada rota de voo, ele vai fazendo o registro fotográfico. Por isso que quando se faz a chamada levantamento, quando se faz o chamado levantamento aerofotogramétrico, existe ali um plano de voo a ser seguido, né, por aquele veículo aéreo. Tá? Aqui nós temos uma outra resolução, que é a resolução espectral. Tá? A resolução espectral ela vai se referir à largura da banda espectral na qual a imagem é adquirida. Por exemplo, ó, aqui onde vocês estão vendo a banda 1 e a banda 2, temos uma largura de banda. Tá? A banda 3 já tem uma largura menor. A banda 4 já tem uma largura maior em relação à banda 3 e assim sucessivamente. Então, ele se refere apenas a essa largura, ou seja, qual é o intervalo do comprimento de onda que uma banda vai em relação à outra. Né? Então aqui, por exemplo, a banda 7, ó, ela já tem um intervalo maior aqui de comprimento de onda. Tá? E aí, no caso, dentro da resolução espectral, nós temos diversas bandas existentes, né? Nós temos a chamada imagem pancromática, né? As bandas pancromática. No caso, ela se distingue, ela é uma coloração preto e branco, na verdade, e temos também a imagem das bandas, né? Do vermelho, do verde, do azul, tá? Do infravermelho próximo. Então, cada uma delas vai apresentar a sua chamada resolução espectral, né? O seu comprimento de onda, tá? Aqui, por exemplo, ó, por que aqui nós temos essa cor mais escura quando comparada a essa aqui? Porque aqui na imagem do vermelho significa que a vegetação ela está verde e sadia, né? E ela está absorvendo mais. Ela está absorvendo mais a radiação eletromagnética, ela fica mais escura nas imagens. Então, no caso, a resolução espacial é um outro tipo de resolução, que essa é muito importante porque ela visa trazer, né, a precisão de visualização de uma determinada imagem. Por exemplo, se estivermos utilizando uma imagem de resolução espacial de 10 metros e uma resolução espacial de 30 metros, a resolução espacial de 10 metros ela vai trazer uma melhor visualização para nós, porque os pixels eles vão ser, eles vão coletar a informação, né, dos objetos presentes na superfície terrestre, né, em um pixel 10 por 10, né, 10 por 10 metros de resolução espacial. Tá? Então, ela é a menor separação de dois objetos que podem se medir na imagem. Então, no caso, a resolução espacial, nós temos uma de 30, temos a de 10, temos sensores com 5 metros e por aí vai.
E a resolução temporal é a frequência de revisita dos sensores, né, dos satélites orbitais, né? No caso do Landsat, 16 dias, o Ciber, 26, o Spot, 26, tá? E aí, a resolução radiométrica já é um outro tipo de resolução que ela vai definir a quantidade de bits, né, existentes em uma imagem. Por exemplo, nós temos imagens com 1 bit, 2 bits, 4 bits, 24 bits, e quanto maior a quantidade de bits, melhor, porque consegue trazer com maior discernimento os objetos presentes na imagem, tá? E aí os sistemas os satélites de observação da Terra são Landsat, Ciber, Spot, Iconus, Kickbird, tá? Entre outros. Esses 3 primeiros apresentam média resolução espacial e esses 2 últimos alta resolução espacial. Portanto, finalizamos aqui.